Olá, eu sou Jean Gabriel, sou tatuador, quadrinista independente. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, e o assunto que eu vou falar no vídeo de hoje é um assunto interessante, um pouco polêmico também, mas tem a ver com o meu trabalho e tem a ver com o que eu acredito também, ok? Que é, tatuagem é pecado ou não é pecado? Você provavelmente já ouviu alguém falar desses dois assuntos na mesma discussão, tatuagem e pecado. Talvez você tenha escutado que sim, talvez você tenha escutado que não, talvez você ache que seja, talvez você ache que não. Então eu queria passar aqui um pouco da minha visão sobre isso como tatuador e como cristão também, ok? Bom, mas já deixando claro, eu não estou aqui representando o pensamento de nenhuma denominação, não faço parte, de nenhuma religião, nenhuma denominação. Então eu estou falando aqui o meu pensamento do que eu absorvi dos ensinamentos de Jesus Cristo, do Evangelho, da minha leitura bíblica diária, beleza? E também já salientando que eu não estou desrespeitando a religião de ninguém e nem o pensamento de ninguém. Então se você pensa diferente do que eu vou falar aqui, eu só gostaria que você respeitasse a minha opinião, assim como eu respeito a sua também, beleza? Vamos lá. Bom, para eu não falar aqui baseado na minha opinião nem na opinião de ninguém, vamos ver da onde é a fonte, A maioria das pessoas que defendem que tatuagem é pecado dizem que estão baseadas na Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. O que a Bíblia define como sendo pecado? Às vezes a gente fica pensando que a Bíblia diz que pecados são certas coisas, certos comportamentos, certas coisas que a gente faz e que ela meio que tem uma lista que proíbe cada coisinha. Não é bem assim. Na verdade, a Bíblia trata o tema pecado como uma coisa muito mais subjetiva, que tem que ter um discernimento pessoal ali muito maior do que basicamente você dizer que algo é pecado e que algo não é. Como Jesus lida com o pecado de cada um, a gente vê que essa questão não é simplesmente dizer o que deve e o que se não deve fazer, mas é muito mais de autoanálise, é muito mais de autocrítica. Então, antes de tudo, a gente pode dizer que o pecado, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que danifica a sua vida física, sua vida espiritual, sua vida mental. Então, tudo aquilo que acarreta danos, que prejudicam a sua vida, que é antivida, é tratado pela Bíblia como pecado. Bom, tendo isso esclarecido, vamos voltar para o tema da tatuagem. O versículo mais utilizado para quem defende que tatuagem é pecado, ele se encontra no livro de Levítico, que basicamente está dizendo o seguinte: pelos mortos em sua carne não dareis golpe algum e nem fareis nenhuma marca, eu sou o seu Deus. Em algumas traduções, na parte que está escrito marca, está escrito tatuagem mesmo. Aí você talvez diga, pronto, já está escrito, é pecado, não tem mais o que discutir. Será que é isso mesmo? Se a gente for parar para entender o contexto, que é muito importante, a Bíblia não é uma coisa que deveria se ler como um biscoito da sorte, que você vai pensando versículos e vai aplicando fora do contexto. A Bíblia toda a escritura, são vários livros compilados, então você tem que ler entendendo o contexto daquela época, entendendo do que se trata para você entender a mensagem. Aquela passagem se trata de uma recomendação de Deus através de Moisés para o povo hebreu que estava saindo do cativeiro no Egito. Naquele período era comum os outros povos fazerem tatuagens, marcas ou até queimaduras no próprio corpo como culto a outros deuses. Então não tinha nada a ver com estética, era uma questão religiosa e que os israelitas, os hebreus, o povo hebreu ainda então, foi aconselhado ali, foi orientado por Moisés para que eles fossem diferenciados dos chamados pagãos ali que faziam aquela forma de culto aos mortos e a outros deuses, ok? Mas aí você vai falar, não, mas se estava ali, se Deus quis assim ali naquela época, então está valendo para o dia de hoje. Será também? Você não precisa nem ir longe, mas se você for ler ali mesmo os versículos anteriores e os posteriores a esse que está falando da tatuagem ou da marca nos corpos, lá está falando sobre aparar a barba, lá está falando sobre arredondar os cabelos, que seja cortar o cabelo, e lá essas duas coisas são tratadas como pecado também. Então, se você acha que tatuagem é pecado por causa de Levítico, você que tira a barba e você que corta o cabelo também estaria pecando tanto quanto uma pessoa que tem tatuagem. Aquilo se trata de uma recomendação daquela época, para o povo daquela época,
com a relação daquele povo com Deus daquela época, com a limitação que eles tinham daquela época. Não é à toa que mais para frente a gente entende, lendo a Bíblia, que Jesus Cristo, ele é aquele que cumpriu a lei, e que a gente não é salvo por cumprir essas ordenanças, nem aquelas e nem qualquer outra. A gente é salvo pela graça, pelo aquele que pagou pelo nosso pecado, que não são essas coisas externas, a forma como veste, a forma como não veste, são pecado essencial mesmo, né? Como a própria Bíblia diz também, todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus, ok? Mas aí você pode dizer o seguinte, a Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Então quem diz isso pensa que por você fazer uma tatuagem, você está desonrando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que você não está feliz com o corpo que Deus te deu e que você não pode modificar o seu corpo, porque isso seria um pecado. Essa passagem, quando fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, que a gente não deve entristecer o Espírito Santo que Deus nos deu, que habita o nosso corpo, ou na passagem também que fala de apresentar os nossos corpos como sacrifício santo diante de Deus, a gente tem que entender que ali não se está se tratando de corpo matéria somente, né? Também do corpo físico, né? Mas ali está falando de toda a expressão da sua vida, ou seja, a forma como você utiliza esse corpo, e não só a sua mão, a sua perna, né? Os seus olhos, mas a extensão do que você faz. Então são o que a Bíblia chama de frutos. Você deve utilizar a sua vida, né? o seu privilégio de estar vivo para fazer coisas que agradem o Espírito Santo de Deus e não coisas que desagradam. Então não adianta você se padronizar de uma forma X, se vestir de uma forma X ou Y e achar que quem se veste diferente ou usa coisas diferentes que você está desagradando a Deus. Não adianta você fazer isso se você continua odiando, se você continua não perdoando. Se o que passa pela sua mão, ao invés de você usar para o bem, você está usando para o mal. Então, se a forma como você se veste, ou a tatuagem que você tem, ou que você deixa de ter, isso não está influenciando negativamente na vida de ninguém, nem na sua vida, no meu entendimento, do que eu absorvi do Evangelho, isso não é desagradar o Espírito Santo. Agora, se qualquer coisa que acuse a minha consciência perante a Deus, qualquer coisa que eu sinta que realmente aquilo que eu estou fazendo não é benigno para a minha vida, não precisa ser matar alguém, não precisa ser roubar, coisas simples que você percebe que não está alinhado ali, como que você aprende de Jesus, você mesmo entende que aquilo é errado e você entende que aquilo sim está desagradando ali o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ok? Mas por fim você pode dizer o seguinte, não, mas tatuagem é vaidade, quem é vaidoso não se preocupa com as coisas de Deus. Bom, a gente se acostumou muito a tratar a vaidade só como coisa estética. Então às vezes você vê, se você for mulher, você vê uma mulher que passou um batom, ou que veste uma roupa que ela se sinta bem, que faz um determinado corte de cabelo, você não faz isso, você é crente, né? Você tem um padrão ali a seguir e tal, você olha para outra mulher e fala, nossa, que mulher vaidosa. Ou você vê eu que tem uma tatuagem, qualquer pessoa que tem uma tatuagem, fala, nossa, essa pessoa está gastando o tempo dela com vaidade, ela devia se atentar às coisas de Deus e tudo mais, não é? Não é assim que muita gente pensa? Jesus não trata como vaidade simplesmente você se vestir de uma forma, ou você, entre aspas, se cuidar. É claro que se você vive só para isso, se você deixa de pensar nas outras coisas para viver só em prol da sua imagem, é claro que você está sendo uma pessoa vaidosa. E é claro que isso não é bom. A palavra vaidade vem de dar valor ao que é vazio. No livro de Eclesiastes, é interessante que no final ele sempre repete, debaixo do sol tudo é vaidade. Ou seja, se você não tem a consciência de Deus no seu coração, tudo que você faz, tudo que você corre atrás, é correr atrás do vento, é dar qualidade àquilo que é vazio, ou seja, é vaidade. Mas é interessantíssimo que Jesus cita algumas pessoas vaidosas, e as pessoas que ele usa como exemplo de serem vaidosas não são pessoas que não são religiosas, pelo contrário, são pessoas religiosíssimas, que se vestem de uma forma religiosa, que fazem umas orações extremamente religiosas, que se orgulham de ser religiosas. Justamente esse orgulho por ser superior a outra pessoa que não é religiosa ou que
não age do jeito que ela age, Jesus trata isso como vaidade, que são, por exemplo, os escribas e os fariseus, que eles falam que por eles serem religiosos, né, por eles seguirem a lei à risca, eles se julgam melhores do que os outros meros pecadores. Fazendo isso, eles são muito mais pecadores do que os outros, porque a maioria dos outros pecadores que Jesus conversa, né, como as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos e tudo mais, todo tipo de pessoa, a maioria dessas pessoas eram sinceras consigo mesmo, pelo menos na Bíblia é o que a gente vê. Essas pessoas se arrependiam genuinamente dos seus pecados e elas não se sentiam maiores do que ninguém. Já os religiosos, porque eles faziam as ordenanças, eles faziam toda aquela sequência de rituais, de doutrinas, eles achavam que por isso eles eram menos pecadores do que as outras pessoas. E Jesus vai bem em cima desses, e a maioria, para não dizer a totalidade, né, dos sermões de Jesus é para esse pessoal. E é interessante que toda vez que Jesus fala de inferno, ele não está falando com a prostituta, ele não está falando com o ladrão, ele está falando com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, que são pessoas extremamente religiosas e orgulhosas da sua religiosidade. Bom, mas aí você fala assim, tá, então você está falando que tatuagem não é pecado? Na minha absorção que eu tive do Evangelho, o conceito de pecado não é meramente fazer algo, deixar de fazer algo. Você tem que se perguntar, não só da tatuagem, né? Eu estou usando a tatuagem só como exemplo porque eu sou tatuador e porque, né, eu sou cristão. Mas qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ver a motivação. Por exemplo, ganhar dinheiro. É bom? É pecado ou não é? Depende. Você está querendo ganhar dinheiro para se manter, para ter o seu pão de cada dia? Ou você está querendo dinheiro para juntar, para ser melhor do que alguém? Você está dedicando anos ao trabalho. Para quê? Para ser ganancioso? Para querer ter poder a mais do que os outros? Para ser politicamente mais influente? Ou você está usando aquele recurso do dinheiro que você está ganhando para aplicar, para ajudar amigos, parentes, investir em boas causas? Então esses são só alguns exemplos para que a gente entenda, né, que pecado não é isso, é aquilo outro, mas é muito mais a autoanálise da gente, para a gente saber o que agrega para a nossa vida e o que desagrega para a nossa vida. Para tatuagem é a mesma coisa. Você vai fazer uma tatuagem? Pense na motivação. Não queira fazer por simplesmente rebeldia, porque você não gosta, sei lá, dos seus pais, então você vai fazer para se rebelar. Seu caráter não vai melhorar ou piorar porque você fez uma tatuagem, entende? Agora sim, se você quer fazer porque você quer ser melhor, porque você acha que você vai ser bem visto, porque você quer fazer parte de um grupo para ser aceitado, aí sim eu diria que talvez você estaria pecando contra a sua própria vida, faz mal pra gente e para mais ninguém. E uma coisa importantíssima também que a gente tem que fazer é parar de achar que tudo que a gente encontra na Bíblia, de capa a capa, como dizem, né, é palavra de Deus. A pessoa pode pegar um versículo isolado lá do livro de Levítico, ou do livro de Reis, Juízes, principalmente lá no Velho Testamento, que está cheio de atrocidade. A gente tem que entender que a Bíblia toda não é a palavra de Deus. Não sou eu quem está dizendo isso, a própria Bíblia diz isso. Em João lá fala o verbo de Deus, se tratando de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ela está falando que a palavra de Deus é Jesus, o Evangelho é Jesus. A Bíblia toda aponta a Jesus. Então não é Jesus que foi feito para a Bíblia, mas a Bíblia foi feita para apontar a Jesus. Então quando a gente lê o Velho Testamento e todas aquelas ordenanças, há muitas coisas que ficaram para trás, que não é a vontade de Deus, mas era a circunstância como Deus convivia com a vontade humana daquela época. Assim como uma criança cresce e se torna um adulto, ali a gente vê como a humanidade foi evoluindo até chegar no que a gente é hoje, na sociedade que a gente tem. Sim, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, por pessoas vivendo em épocas diferentes, descrevendo a relação que eles tinham com Deus com as limitações daquela época. A partir de Jesus, em teoria, todo aquele que se diz cristão deveria entender isso, que ele não deve se orientar pela lei de Moisés, nem por Abraão, nem por Isaac, nem por Jacó, nem pelo pastor da igreja, nem pelo papa, nem pelo bispo. Não, todo mundo deveria olhar para Jesus e como Jesus lidou com toda a questão do pecado humano. Então o que a gente tira de conclusão é que todos pecaram. A gente não é pecador porque a gente comete pecado, mas é ao contrário. A gente comete pecados porque a gente é pecador.
Então não existe ninguém em um patamar acima, não existe ninguém em um patamar abaixo. A mensagem central de Jesus é chamar a gente ao arrependimento, e não é por nada que a gente possa fazer, não é por religião, né? A palavra religião significa religar. Não existe essa tentativa de nós nos religarmos a Deus. É Deus que se religou ao homem, e a mensagem principal do Evangelho, que eu acho linda, é que Deus quer se reconciliar com o humano. E aceitar Jesus não é aceitar ir numa igreja, não é aceitar uma denominação, não é a partir dali ter que virar as costas para os seus amigos, pelo contrário, para a sua família, não é nada disso. É a partir dali você ganhar um sentido real para a vida e viver tentando ser coerente com o que Jesus te ensinou, não porque você tem medo de ir para o inferno, mas porque você se sente tão grato àquilo que você quer a cada dia se alinhar àquela mensagem. Você sabe que você não vai conseguir 100%, mas você está tranquilo porque você sabe que tudo aquilo que poderia te condenar já foi pago, então você tem tranquilidade para viver. E apesar das dificuldades, ter fé e sempre saber que a vida é muito mais do que a gente simplesmente pode imaginar ou do que a gente possa entender. Eu acho que isso, no fim, é o que fecha tudo com chave de ouro.